Oi, crianças, tudo bem? Tudo. Estamos iniciando agora a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Vamos revisar o conteúdo da videoaula de domingo passado. O tema da aula passada foi pecado. O que é pecado, Elias? É tudo que nós vemos, ouvimos ou que nós falamos que não agrada a Deus. Muito bem, Elias. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Portanto, Esté e Elias, tenham cuidado com o que vocês estão vendo, tenham cuidado com o que vocês estão escutando e também tenham cuidado com aquilo que vocês falam. O que vocês estão vendo, escutando ou falando tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver alguns exemplos de pecado. Exemplo número 1. Quando vocês desobedecem a seus pais, isto é pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Quando vocês, crianças, obedecem a seus pais, vocês estarão agradando a Deus e também a seus pais. Exemplo número 2. Quando vocês mentem a seus pais, isto também é pecado, Esté e Elias. Falem somente a verdade para os seus pais. Exemplo número 3. Quando vocês, crianças, tratam mal a seus irmãozinhos, isto também é pecado. Por quê? Porque Deus é amor e por isso vocês, crianças, devem amar seus irmãos. Quem ama, cuida. Em 1 João 1,9, a Bíblia, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que privilégio, crianças, é podermos receber o perdão de Deus quando oramos e confessamos os nossos pecados a Deus e recebemos dele o perdão por nossos pecados. Que Deus abençoe todas vocês, crianças, com muita saúde, juntamente com os seus pais. Até o próximo domingo, queridas crianças. Um grande abraço virtual para todas vocês. Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo nosso alimento. Obrigada pela nossa saúde. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Que o Senhor esteja curando os enfermos. Obrigada pela saúde. Obrigada por tudo, Senhor. Nós também te pedimos que o coronavírus vá embora, que o número de mortes de casos acabe. Nós também te pedimos que o Senhor esteja abençoando todos da EPI, Senhor, e também as pessoas. Nós também agradecemos, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3 palavrinhas! No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus.
deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Olá, crianças e suas famílias, tudo bem? Vamos mais uma vez ao momento do nosso versículo, mas antes nós queremos dizer que nós estamos muito felizes com a presença de vocês, que nós somos a Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, localizada na Cachoeirinha. E eu vi que a professora Ruth já perguntou de vocês e todo mundo acertou qual foi o nosso tema da aula passada, do nosso encontro passado. Foi o pecado. E eu percebi também que todo mundo entendeu, né? Que para Jesus a gente tem que dizer sim, né? E para o pecado a gente tem que dizer não. E a professora Ruth explicou bem direitinho o que é pecado. Foi uma explicação muito legal. E agora nós vamos aprender, memorizar o nosso versículo, que ele se encontra aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia, que é formada. A Bíblia contém o quê? Quantos livros? Muito bem, você que disse 66 livros, aqui dentro contém 66 livros que estão divididos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E o nosso tema de hoje, da nossa história de hoje, é a Páscoa. E o nosso versículo, ele tem a ver com este assunto da Páscoa. Mas vamos localizar logo, né? Ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo é o versículo de número 29. Nós vamos aprender uma coisa também muito interessante hoje, que o versículo ele é dividido em duas partes esse versículo. É a parte A e a parte B. Nós vamos entender isso quando nós formos fazer a leitura. Por quê? Porque hoje nós vamos memorizar a parte B desse versículo. Mas vamos então ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler a parte A, mas nós vamos memorizar a parte B. Ok? Então vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Mas então vamos aprender agora a memorizar a parte B, que é essa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler então mais devagar e vamos dizer onde é que ele está localizado, afinal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29b. Agora vamos ler com muita alegria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1,
versículo 29b. Muito bem. Agora nós vamos para a explicação do versículo. Vamos ler de novo o nosso versículo, crianças? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29b. Para compreendermos este versículo, precisamos lembrar que um cordeiro foi morto e os judeus se alimentaram dele na Páscoa para comemorar a libertação do povo judeu do Egito. Depois, mais algumas outras vezes, a Bíblia fala sobre um cordeiro oferecido como adoração para dar exemplo de paciência, mansidão, gentileza. Então, João Batista, que se encontra com Jesus nesse momento, ele fala então que eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, que tira o pecado do mundo. Jesus, nessa hora, foi chamado o Cordeiro. Ele era inocente e foi sacrificado pelo pecado do mundo inteiro, afastando a ira de Deus de nós e salvando os pecadores por seu sangue da vingança e da morte eterna. Aleluia! E esse é o nosso versículo de hoje, para a gente memorizar e nunca esquecer e agradecer a Deus pelo sacrifício vivo de Jesus. Então, até a próxima, crianças! Hoje nós vamos fazer uma ovelhinha porta-treco. Os materiais são 2 garrafas PET, pode ser de qualquer tamanho, fita dupla face, emborrachado, preto, branco, da cor que você tiver, tinta para tecido branca, tesoura, pincéis, pincel de pelo e papel ofício branco. Com a ajuda de um adulto, separe a parte do fundo das garrafas. Pinte os fundos das garrafas PET pela parte de dentro e deixe secar. Faça o molde da carinha e das patas da ovelhinha. Depois, passe para o emborrachado, recorte, cole, monte. Aí você encaixa os fundos e cola o rostinho da ovelha e as patinhas. Pronto, depois de tudo montado, agora é só brincar. Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma história linda contada pela tia Renata, tá certo? Uma história sobre a ressurreição de Jesus. Estamos vivendo um momento de Páscoa e nós vamos agora orar, tá bom? Vamos fechar os olhinhos para a gente orar. Amado Deus, Papai do Céu, obrigada, Senhor, por este domingo, dia do Senhor. Obrigada pela tua ressurreição. Obrigada, Senhor, porque essa é a certeza também do nosso coração. E queremos te pedir que tu abençoe, Senhor, a história que vamos ouvir, abençoe a tia Renata, abençoe cada criança que vai ouvir essa história, que possamos, Senhor, ser bênção na vida dos nossos coleguinhas. É assim que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Hoje nós estamos comemorando uma data muito especial. Vocês sabem qual é? Natal? Não. Dia das Mães. Hoje é a Páscoa. Mas a Páscoa é coelhinho da Páscoa? Nada a ver coelhinho. É ovo de chocolate? Também não. O que é a Páscoa? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele ressuscitou 3 dias depois. E a gente comemora a ressurreição dele.
Só que a Páscoa ela não é comemorada só a partir dessa data. Ela já vem lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel era prisioneiro do Egito. E Moisés foi para lá para tentar libertar aquele povo. Só que aquele faraó, tinha um coração muito duro e ele não libertava o povo. Mas eu vou estar contando a história para vocês agora. Fiquem bem atentos, tá, crianças? O povo de Israel era escravo no Egito, mas Deus ouviu o clamor do povo que sofria muito nas mãos do faraó. Deus já havia usado Moisés para falar várias vezes com o faraó, só que ele não queria libertar o povo. E Deus decidiu enviar 9 pragas ao Egito, mas mesmo assim o coração do faraó continuava duro. Nenhuma das 9 pragas tinham atingido o povo de Israel, mas na 10ª e mais terrível praga, Israel precisaria seguir algumas instruções. Eles teriam que sacrificar um cordeiro. Eles tinham que passar o sangue do cordeiro na porta e fazer uma refeição juntos. E o filho mais velho de cada família seria morto, mas os filhos dos judeus seriam poupados, sacrificando um cordeirinho e passando seu sangue na entrada das portas de suas casas. Nessa noite, o anjo da morte passou por todos os lares, mas onde ele viu o sangue do cordeiro, ele passava por alto, e naquele lar não haveria mortes, pois o cordeiro tinha sido sacrificado. Nessa noite, a refeição deles deveria ser ervas amargas, a carne do cordeiro e pão sem fermento. Eles precisariam comer bem rápido, pois logo eles iriam embora do Egito. Depois que o anjo da morte passou pelo Egito, o faraó decidiu deixar livre Israel. E essa celebração recebeu o nome de Pessac, que em hebraico significa passagem, nesse caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa, e esse dia se tornou um memorial. Ficou para sempre na memória do povo de Israel. Crianças, essa história ela se encontra na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de 5 ao 14. Vocês podem estar lendo para vocês estarem entendendo essa primeira Páscoa, em que o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Deus enviou aquela 10ª praga para que o povo fosse liberto. Mas eles tinham que fazer algumas coisas que Deus tinha recomendado. Assim como eu falei no vídeo, eles tiveram que matar aquele cordeirinho, passar na porta da casa deles o sangue. E naquela noite eles celebraram a Páscoa. Eles comeram aquele cordeirinho, eles comeram aquele pão sem fermento, comeram aquelas ervas e eles foram libertos. Aquela celebração, ela foi essa passagem da escravidão para a liberdade. E esse memorial, ele é comemorado até hoje pelos judeus. No tempo de Jesus, eles também comemoravam e já estava chegando a Páscoa e Judas já estava tramando trair Jesus, entregar Jesus para aqueles homens. E eu vou estar contando agora para vocês o restante dessa história. Judas já tinha feito um trato com os principais sacerdotes que queriam matar Jesus. Judas o entregaria a eles. Enquanto isso, Jesus estava muito feliz por celebrar a última Páscoa com seus discípulos. Eles prepararam tudo com antecedência. E ali mesmo, naquela mesa, Deus avisou a todos que ele precisaria morrer. Eles estavam tomando a ceia. Jesus explicou que o pão, ele simbolizava o seu corpo, e que em breve seria moído. E o suco de uva representava seu sangue que seria derramado. E nessa última ceia, Jesus ele apresentou o pão como representando o seu corpo e o vinho, o suco de uva, como representando o seu sangue que seria derramado. E ele falou naquela noite ali da última ceia que um daqueles homens iriam traí-lo. E realmente aconteceu, né, crianças? E vamos continuar a ver o restante da história. Jesus se retirou para orar em um monte. Já era noite quando chegou uma multidão conduzida por Judas, que se aproximou e deu um beijo em Jesus. Então prenderam Jesus e o levaram.
Jesus foi acusado de coisas que não tinha feito. Ele foi condenado a levar muitas chicotadas, tiraram a roupa dele na frente das pessoas, cuspiram no rosto dele e falaram palavras feias contra ele. A Bíblia diz que ele ficou calado. Ele não se defendeu e nem falou palavras feias. O capítulo 23 nos diz que mesmo com o corpo machucado, ele precisou carregar a cruz pesada em suas costas e subir no monte. Lá eles colocaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus e também colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus foi tratado como se fosse um bandido, pois sua cruz foi colocada entre 2 criminosos. Você sabe por que isso aconteceu? E o que isso tem a ver com a primeira Páscoa que a gente estudou lá no início? Assim como os judeus eram escravos no Egito, o nosso coração era escravo do pecado. Assim como eles precisaram sacrificar um cordeiro sem defeito para serem livres da morte, Jesus foi sacrificado. Assim como o cordeiro, ele não tinha defeitos. A Páscoa antigamente significava passagem da escravidão para a liberdade. Hoje, para nós, ela significa a passagem da morte para a vida. Naquela noite, crianças, Jesus, ele foi traído por Judas, ele tinha saído para orar, e chegou aquela multidão de gente. Mas ele sabia que aquilo iria acontecer, porque assim como lá no Egito, que precisou daquele cordeiro para libertar o povo, assim também precisava do sangue do cordeiro, que era Jesus. E ele foi humilhado, tiraram a roupa dele, bateram nele, cuspiram nele, humilharam Jesus de todas as formas e ele ficou calado, ele não falou nada, ele simplesmente pagou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus não tinha pecado nenhum, ele era um cordeiro sem pecado, sem mácula. Então, crianças, que vocês possam lembrar do sacrifício de Jesus, mas foi necessário que acontecesse assim, porque era necessário que Jesus morresse e o seu sangue purificasse-nos de todos os nossos pecados. E Jesus, ele, quando foi crucificado, ele não reclamou. Ele simplesmente tomou para si as nossas dores. Ele tomou para si os nossos pecados. Então, nunca esqueçam do sacrifício de Jesus. E vamos continuar a história. Depois que Jesus morreu, colocaram perfumes e depois de enrolarem seu corpo, colocaram em um sepulcro. Era tipo uma tumba, com uma pedra bem pesada para fechar a entrada. Colocaram também guardas para proteger a entrada, para garantir que Jesus não sairia dali. Mas no domingo de manhã, as mulheres tinham preparado perfumes para o corpo de Jesus, e quando chegaram lá, o corpo já não estava mais. Elas ficaram admiradas e choraram, mas 2 homens com rostos resplandecentes apareceram e disseram que Jesus havia ressuscitado, exatamente como ele havia prometido. Aleluia, Jesus está vivo. Depois disso, ele apareceu várias vezes para seus discípulos e depois Jesus subiu aos céus, mas prometeu voltar para nos levar. Jesus morreu, colocaram ele lá naquele túmulo, mas 3 dias depois, no domingo, como hoje, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E a gente comemora a Páscoa também por causa de Jesus. Ele é a verdadeira Páscoa. Ele que derramou o sangue dele por nós. Que a gente nunca esqueça disso, crianças. Ele nos libertou dos nossos pecados. E que a gente possa estar sempre com o Senhor Jesus, na esperança de que um dia ele voltará para nos buscar. Só que é necessário que eu e você tome uma decisão. Eu já tomei a minha. Eu não sei se você tomou a sua, de tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida para se chegar até Deus. Mas essa é uma decisão
que somente cada um de nós pode tomar. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por mim e ele morreu por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Jesus Cristo, nós podemos ter essa vida eterna quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. E eu te pergunto, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, criança? Se você nunca fez essa decisão e se você disser sim, eu quero dizer para você que você pode estar orando a Deus, que você pode estar pedindo perdão pelos seus pecados, que você crê que Ele morreu na cruz por você e que Ele ressuscitou nesse terceiro dia e que você aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode ter certeza que o Senhor Jesus ele vem morar dentro de você e Ele ficará muito feliz. Então, crianças, eu espero que vocês tenham entendido o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo, quando Ele derramou o sangue dele por nós e Ele morreu e ressuscitou naquele terceiro dia. E a gente comemora essa ressurreição dele. Assim como já existia a Páscoa lá antigamente, lá no Antigo Testamento, assim a gente continua comemorando a Páscoa até hoje. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou